Antes de mais nada, vou pedir para todo mundo deixar o like, fazer um merchan do canal aqui e dizer que aqui embaixo eu vou deixar uma tabelinha para calcular os percentuais. Já está pré-definido ali quanto vai ser a base de cálculo do seguro-desemprego, quanto significa 25%, se vocês optarem por reduções de 25%, 50%, 75%. Uma tabelinha bem prática aqui pronta, é só baixar ela e deixar o like e curtir e aproveitar o máximo possível. Gravando esse vídeo para responder uma das perguntas que mais foram recebidas no canal, que é como calcular o quanto eu vou receber. Como é feito o cálculo para chegar ao valor final que vai ser pago pelo governo e pela empresa. O vídeo vai focar exclusivamente nas opções em redução salarial, que no momento é 25%, 50% e 75%. Focar nesses primeiros 3 percentuais, já que o restante ele é apenas com convenção coletiva ou com acordo coletivo. Preparei um vídeo, então eu vou passando o vídeo, vou comentando sobre ele e eu vou olhar às vezes para cima, porque a minha tela está na minha frente, então fica um pouco mais fácil. Vamos lá. O primeiro é o merchandising, que vai ter aqui, né, clássico. Então, por favor, todo mundo que não curtiu ainda, curte o canal, segue, dá o like e vamos embora. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Preciso apresentar a todo mundo a tabela do seguro-desemprego. Vocês têm que conhecer a tabela do seguro-desemprego. Hoje, ele é estipulado em 3 faixas, e essas faixas são a primeira, que vai até R$ 1.599,61, a segunda, que vai de R$ 1.599,62 até R$ 2.666,29, e a terceira, que é superior a essa faixa de valores. Por que é importante nós entendermos e conhecermos essa tabela? Porque ela é uma das ferramentas que a gente vai usar para esse cálculo. Eu tentei simplificar o máximo possível esse cálculo, então eu vou tentar apresentar ele de uma forma rápida, simples e que todo mundo consiga fazer. A primeira coisa que a gente tem que fazer para chegar ao cálculo de o quanto vamos receber na nossa redução salarial é identificar 2 informações. A gente precisa basicamente de 2 informações para poder fazer o cálculo. A primeira dessas informações é o nosso salário, quanto a gente recebe. O nosso salário é o que a gente ganha no mês. Então a gente vai usar a base do INSS. Se vocês pegarem o recibo de vocês, o contra-cheque ou qualquer demonstrativo de pagamento, vocês vão ver que na parte de baixo dele vai ter o fundo de garantia e o INSS, o conhecido como GPS, que são as guias que a empresa paga, né? Esse INSS é descontado no recibo. Então lá embaixo aparece a base de cálculo desse INSS. Ele considera insalubridade, periculosidade, hora extra, adicional noturno. Ele soma todos os valores que vocês recebem no mês e que tem tributação, que tem incidência de imposto pelo governo que contribuem para a aposentadoria. Vamos fazer uma suposição que nesse caso aqui é 1.550, aquela base que aparece ali. Para quem trabalha com hora extra, com média, com adicional noturno, vai ser feito um cálculo médio dos últimos recolhimentos. Então, quem quiser, depois deixa um comentário ali que eu passo, vai ter um conteúdo para um outro vídeo, porque precisa chegar na média dessa base. Mas vamos supor que a média nesse caso é R$ 1.550. Essa é a primeira informação que a gente precisa. A segunda informação é a nossa base de cálculo. A base de cálculo, nesse caso de redução e de suspensão, ela é usada a base de cálculo do seguro-desemprego. Como que a gente chega nessa base de cálculo do seguro-desemprego? A gente chega com essa tabelinha aqui. A base de cálculo para quem tem o salário até R$ 1.599,61 é o equivalente a 80% desse valor. E se for um valor inferior ao salário mínimo, ele se mantém nos 1.045, que é o atual salário mínimo. Se tu ganha 1.500, 1.550, 1.598, 1.599, 1.599,60, vai pegar esse valor, multiplicar e descobrir 80% dele é a tua base de cálculo. No caso dos 1.550, que é a simulação que eu preparei, a nossa base de cálculo é 1.240. Como é que vocês vão chegar nessa conta? Bem simples. Calculadora, 1.550 vezes 0,80, 1.240. Está ali o nosso resultado. Tendo essas 2 informações em mãos, o nosso salário e a nossa base de cálculo, vamos partir então para o que a gente precisa saber. E o que a gente precisa entender? A primeira parte é o quanto a empresa vai nos pagar. A minha empresa me reduziu 25%, minha empresa me reduziu 75%, minha empresa me reduziu 50%. É muito simples. A gente tem um salário de 1.550, se a empresa me reduziu 25%, ela vai me pagar 75% desse salário. Supondo que a gente ganhe 1.550, vamos deduzir 25% desse valor. A empresa tem que me pagar R$ 1.162,50. E a mesma informação para 50 e 75. Vamos supor que seja 75. A empresa reduziu 75% do meu salário, 387,50. É muito simples. Essa primeira etapa é só identificar o quanto a empresa vai me pagar, deduzindo o percentual que ela descontou. Então a gente tem uma tabelinha bem simples de qual o valor que a empresa vai nos pagar.
Agora nós vamos para a segunda etapa, que é identificar o quanto o governo vai nos pagar. Aqui que entra a grande confusão que está acontecendo agora. O governo ele não nos paga pela base de cálculo que a gente tem habitualmente, nosso salário do mês, a salubridade, não. O governo ele nos paga pela base de cálculo que é usada no seguro-desemprego. E essa base de cálculo ela é um percentual adquirido conforme aquela primeira tabelinha lá. No nosso caso, como aquela tabelinha era 80% do nosso salário, a gente tem 1.240 de base de cálculo. Qual é a diferença entre o que a empresa vai nos pagar e o que o governo vai nos pagar? Se a empresa te reduziu 75% do salário da jornada, ela vai te pagar só 25%. E o governo vai pagar o que foi reduzido. Vamos supor que a empresa te reduziu 25%. A empresa vai deduzir 25% do custo dela, dos dados, da oneração dela contigo, e o governo vai ter os 75% para pagar. Então, como é que a gente vai fazer? Base de cálculo do governo e vamos identificar o percentual que é a redução, semelhante ao que a gente fez antes. A gente vai pegar o salário que seria a nossa base de cálculo do seguro-desemprego, 1.240, vamos descobrir quanto é 25% disso aqui. 310 é os 25%, olha lá, faltou um zero lá, inclusive no 310. 75% é 930, vamos 1.240 vezes 75, 930. Então a gente só vai montar uma tabelinha básica com um cálculo de 25, 50 e 75. Lembrando que percentuais distintos, se tu vai botar aí 64%, 60%, 70%, enfim, outros percentuais podem ser conquistados também, mas é mediante convenção coletiva acordo sindical. O governo, na medida provisória 936, definiu 3 percentuais, que é os 25, 50 e 75. Agora, o que a gente vai fazer? Para ficar bem simples, nós montamos duas tabelas. A primeira tabela que nós montamos é o quanto a empresa vai nos pagar nas 3 configurações. A segunda tabela é o quanto o governo vai nos pagar nas 3 configurações. E agora a gente vai alinhar uma ao lado da outra. Nós temos aqui a parte da empresa e a parte do governo. Eu montei ela um esquema bem fácil. 25%, 50%, 75%. Parte da empresa, parte do governo. Lembrando que tem uma redução, porque como a parte do governo ela é paga pela base do seguro-desemprego, a gente tem um percentual ali que acaba reduzindo um pouquinho desse percentual. Agora, como é que a gente vai achar o quanto eu vou ganhar? É a parte que, para mim, é mais simples de todas elas. No caso de uma redução de 25%, o que eu vou ganhar é 1.472,50. Como é que a gente vai chegar na conta nesse percentual? A gente vai somar esse valor aqui, dos 25 que a empresa vai me pagar, com essa parte que o governo vai nos pagar. A gente chegou nesse total e conseguiu, inclusive, identificar o quanto vai haver de perda nessa proposta de redução. Lembrando que isso é um pouco prejudicial para o empregado. Por quê? O empregado vai ter uma média menor nesse período para cálculo de 13º, cálculo de férias, ele vai ter esse impacto também. E, principalmente, o que vai acontecer? Vai atrasar o pagamento. Como tu só vai receber o percentual daqui a 30 dias, se for comunicado hoje, por exemplo, vamos supor que tu acordou dia 20 ontem, tu acordou no dia 20 essa suspensão. Só vai receber no dia 20 do mês que vem. O empregador vai te pagar no 5º dia útil a parte dele. Mas a diferença do governo vai vir lá no 20º dia do mês que vem. São 30 dias depois dessa comunicação, desse acordo feito. E o governo ele não vai pagar em períodos quebrados. Ele vai pagar o valor completo do mês. Isso é um assunto para um outro vídeo de repente, mas basicamente o que vai acontecer? Lá no dia 20 vocês não vão receber 10 dias do governo equivalente ao dia 21 a 30. Não, não é o que vai acontecer. O governo vai pagar 30 dias, ele vai pagar o valor completo da base de vocês. A gente faz esse cálculo aqui para identificar o nosso ganho no mês. Por quê? Porque é importante saber o quanto que o empregador precisa te pagar para tu não ser lesado ou para saber certinho quanto tu vai receber, né? Então essa é a informação da composição de o quanto nós vamos ganhar. Como é que a gente faz para descobrir os 50? Mesma coisa, a gente vai somar esse valor aqui dos 50, que é a parte da empresa, com a parte do governo e consegue identificar a nossa perda também. 75, mesma coisa, 75 a gente vai somar o 75 com o 75 do governo e temos ali a identificação de quanto a gente vai perder. Por que é importante fazer esse cálculo e saber como fazer esse cálculo? Primeiro, para saber o quanto a empresa vai ter que me pagar, porque vai se manter o valor do salário hora, supondo que aqui vocês podem fazer um teste assim, ó, vamos supor que o salário seja 1.550, como a gente definiu ali. Opa, 1.550, tá. E nós trabalhamos 220 horas, a gente divide por 220 e descobre o valor da nossa hora de trabalho. Se a gente multiplicar isso por 110, que seria o equivalente a 50%, ele precisa dar o mesmo valor que a empresa vai me pagar. Porque uma das condições da redução da jornada e da carga é que se mantenha a base salarial. Então, se tu ganha 10 reais, tu vai continuar ganhando os 10 reais, mesmo que seja reduzido. E outra parte importante,
o nosso ajudante. Vai lá, velho, dá um oi lá. E outra parte importante é que essa redução ela é pré-estipulada. Então, se a empresa deduziu, são 30 dias, são 60 dias, durante esse período tu vai ficar assim. Agora, qual é a parte importante da gente saber? O pagamento da empresa se mantém na mesma data, todos os benefícios que a empresa te paga se mantêm também, apesar da medida provisória ela não estipular que no caso de uma redução os benefícios sejam mantidos. Como o empregador ainda está trabalhando, pressupõe-se que ele vai manter os benefícios, como almoço, refeição, deslocamento, vale-transporte, plano de saúde, isso tudo deve ser mantido também. Alguns advogados, algumas lives que eu tenho acompanhado estão criticando bastante isso, porque uma pessoa que trabalha 220 horas vai passar a trabalhar 25% dessas horas, ela não faz jus ao direito de almoço, de lanche, de intervalo para descanso e outros benefícios à parte. Mas aí são casos especiais, porque cada empresa tem uma configuração. Mas vocês precisam entender isso para saber como é a formação e a formulação de quanto o governo vai te pagar. Por exemplo, nesse caso aqui de R$ 1.550, tu sabe que a tua base do governo é 1.240. Quando chegar lá no dia de tu receber a primeira percentual, tu vai receber os 1.240. E aí tu já tem em mãos ali 30 dias, o equivalente a 30 dias do governo. Tu vai estranhar a diferença que houve entre o teu salário de 1.550 para 1.240, mas já sabe identificar de onde vem também esse percentual. Então, é importante saber fazer esse cálculo. Sobre a redução salarial, é assim a forma mais simples que eu encontrei de realizar esses cálculos. Segue o canal, deixa o like